Oi, pessoal, tudo bem? Recentemente, o IBAMA finalmente concedeu novas autorizações para que a Petrobras ela inicie a busca e também a exploração de petróleo na região da margem equatorial, que é uma faixa marítima que vai desde o Rio Grande do Norte até o Amapá. E acredita-se que tenha bastante petróleo debaixo do mar, bastante mesmo, assim, uma quantidade muito maior do que, por exemplo, o que tinha no pré-sal. E é um grande interesse do governo federal e também da Petrobras de iniciar as explorações naquela região. Porém, ele já faz alguns meses que eles estão enfrentando essa resistência do IBAMA, que primeiro estava receoso, queria impedir essa exploração, e aí depois foi dando para negociar, e aí busca-se um acordo que para que essa exploração não prejudique o meio ambiente, não prejudique a biodiversidade da região, não cause problemas ambientais. Logo ao lado do Amapá, e nessa mesma região da margem equatorial, nós temos ali os países da Guiana e do Suriname, são países independentes, e eles já iniciaram a explorar uma grande quantidade de petróleo que tem ali naquela região. Aliás, não só eles, por conta própria, mas também empresas dos Estados Unidos, que são privadas, mas que mesmo assim estão ali explorando muito, muitas bilhões de barris de petróleo. E isso já está colaborando a melhorar um pouco a economia desses países, que são países muito pobres. E aí o grande pensamento é porque a gente também não explorar, principalmente nessa região da foz, né, chamada foz do rio Amazonas, da bacia amazônica, em que você tem uma região que não é muito rica, também não é muito povoada, e, e poderia aí criar novos empregos, melhorar a fonte de renda das populações dessa região, também até mesmo das populações indígenas nessa região, né? Mas tomando o devido cuidado para não causar consequências ambientais negativas. E assim, vamos falar a real. Por pior que seja toda a questão da poluição causada pela queima de petróleo nas indústrias, na geração de energia, ainda é um produto extremamente lucrativo no mercado mundial, principalmente para vender. E se a gente se quiser pensar em desenvolvimento nacional e regional, nesse caso ali para a região do Amapá, do Pará, que é onde está, acredita-se que esteja mais localizado esse petróleo em questão, a gente precisa extrair. E se a gente não extrair, outros países ao redor, inclusive os Estados Unidos, que estão colaborando ali com a extração do petróleo na Guiana e no Suriname, nossos vizinhos, podem começar a olhar para esse nosso petróleo e ter interesse em explorar. E aí, de repente, eles podem tentar ir contra o monopólio da Petrobras na exploração desse petróleo. E aí a gente vai enfrentar um problema que nosso petróleo pode acabar sendo explorado por empresas de outros países, né? E é melhor que seja, se for para ser explorado, que seja pela Petrobras aqui nacional. Então, por isso que é melhor que seja a Petrobras, né, uma empresa aí, do Estado e, em tese, aí, que represente os interesses da população brasileira, mas ainda é melhor que seja uma empresa assim a explorar esse petróleo e, assim, reverter uma parte desses lucros e da própria natureza da exploração para a população local ali da região do Amapá, da região amazônica em questão. Assim como também acaba gerando empregos, né? O pessoal que vai trabalhar na Petrobras, o pessoal da região vai trabalhar nos postos e tudo mais. Cria-se uma demanda para capacitação para esse tipo de trabalho na região, movimenta a economia das populações naquele lugar, né? Também tem muitas populações indígenas ali, então é interessante por esse aspecto. Então você tem esses benefícios, você tem esses pontos positivos que são muito importantes. E eu acho que o principal deles é o desenvolvimento aí de uma região que é meio abandonada, que é meio é, remota até certo ponto, e que pode aí ganhar esse protagonismo, pode ganhar essa relevância, né, com a exploração dessa quantidade enorme de petróleo logo na sua faixa litorânea. E a gente vê que teve bastante resistência ambiental, né? E também de vários grupos, sejam ONGs, seja do próprio IBAMA, ou seja, grupos autônomos mesmo, contra essa exploração.
E eu até entendo você ser contra, mas uma vez que você tem um procedimento que coloca ali que não vai ter problemas ambientais, essa exploração não vai causar é, uma disrupção, não vai causar rupturas ambientais, destruir ecossistemas. Não, é uma exploração mais consciente, por assim dizer, e que só tem a colaborar no desenvolvimento de uma região que é distante, que é um tanto empobrecida, né? É, não tem muito por que ser contra. Agora, o que eu gostaria de saber é, esse mesmo pessoal que estava argumentando fortemente a favor do meio ambiente, né, contra essa exploração de petróleo na região, que demonstram uma preocupação com o meio ambiente, eu gostaria de saber onde é que estão essas vozes para falar com maior ênfase no que realmente no que realmente são ataques ao meio ambiente, que são essa nova proposta do governo de pavimentar e praticamente ressuscitar a rodovia que conecta Manaus a Porto Velho, na Rondônia, é, e também há certas consequências que podem vir do acordo de livre comércio do Mercosul e da União Europeia. Começar falando dessa rodovia, é a chamada BR-319. Ela liga Manaus a Porto Velho. É uma das pouquíssimas rodovias ali naquela região amazônica que não tem muitas ligações por estradas. É, e ela foi construída na época da ditadura e nunca foi terminada, nunca foi pavimentada. Eventualmente foi abandonada e a floresta avançou sobre ela, então aí se tornou totalmente inutilizável. E aí agora o governo quer reviver ela, por assim dizer, quer pavimentar propriamente, deixar ela realmente utilizável e criar essa nova conexão. O problema é, assim como foi visto em outras rodovias novas pavimentadas naquela região, muitos grileiros se utilizam dessa região agora pavimentada, essa região nova, de grande fluxo, de grande tráfego aí, para começar a pegar pedaços ao redor da rodovia, que são pedaços da floresta amazônica, para fazer o que bem entende, seja para mineração, seja para plantar, plantar gado, não, seja para plantações de soja, que seja para criar gado, né? E sempre envolvendo que ataques à biodiversidade da região, ataques à floresta, né? Desmatamento, queimadas, e assim vai. E esse é um problema bem mais sério do que a questão ali da exploração de petróleo, que está sendo feito todo um estudo, todo um acordo ali para que seja feita de uma maneira responsável com o meio ambiente. E agora falando do acordo Mercosul-União Europeia, com todos os aspectos positivos que ele traz, né, principalmente no campo, do ponto de vista comercial, tarifário, assim vai, um ponto que não foi muito falado, quer dizer, foi muito falado seja por lideranças indígenas, seja pelo pessoal local ali da Amazônia, mas que faz muito sentido, que é com esse maior fluxo de produtos, mercadorias que vão sair do Brasil e ir para a Europa, né? Porque vai se tornar muito mais atraente para a Europa comprar coisa do Brasil. Vamos lembrar que o Brasil produz primariamente produtos agrícolas, né? Gado e assim vai, né? Com custos baixíssimos agora para o pessoal da Europa comprar as coisas do Brasil, você também tem um incentivo para uma expansão da fronteira agrícola nas terras amazônicas. Você também tem um incentivo para a mineração ilegal em comunidades indígenas, né, em terras indígenas, e assim vai. Você tem você tem esse novo incentivo que foi muito pouco falado pelos negociadores desse acordo, mas que são reais, que podem acontecer e que vão ser extremamente prejudiciais, seja para a floresta amazônica, seja para as comunidades locais, principalmente para as comunidades locais, para as comunidades indígenas e outros povos ali que vivem da floresta, né? Então, por isso, o alvo de crítica, ao meu ver, pelo menos, se você pensa de uma forma diferente, por favor, deixe aí embaixo nos comentários. Ao meu ver, o alvo de crítica dessa mentalidade mais ambientalista, que é uma mentalidade correta, uma mentalidade necessária, mas essas críticas devem ser voltadas ao quê? A pavimentação da BR-319, que vai causar aí, de novo, novos problemas relacionados a grileiros invadindo a floresta e a novas regiões sendo desmatadas,
e a essa parte que foi meio relevada, foi meio ignorada do acordo entre Mercosul e União Europeia, de que vai incentivar maior exploração da floresta, incentivar a mineração ilegal e que vai afetar muito negativamente os povos indígenas. Mas enfim, por hoje isso é tudo que eu queria falar, queria compartilhar com vocês. Deixa aí embaixo nos comentários novamente o que você pensa dessa situação toda. Deixe suas considerações sobre esses temas, se discorda, se concorda com o que eu falei. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo. É muito importante para mim, muito importante para o canal. E se gostou do conteúdo que eu faço aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o botão de sininho aí do lado para não perder as notificações do YouTube. E assim você também não perde nenhum dos meus próximos vídeos. No mais, fiquem bem e até a próxima!